Essa música nasceu de um comercial de carro e se tornou uma das mais tocadas do planeta. Hoje a gente vai destrinchar 5 expressões de Blinding Lights do The Weeknd. E no fim, você vai ouvir essa música e entender aquilo que ele está cantando. Então, vamos lá. Então, eu já estou aqui na nossa plataforma da Lucian, onde você pode aprender inglês com as suas músicas favoritas. E não apenas com essa música do The Weeknd, mas também com milhares de outras músicas que você pode escolher. Então, caso você ainda não tenha criado a sua conta, você pode ir no primeiro link da descrição e criar a sua conta gratuitamente. Isso no inglês, ouvindo as suas músicas favoritas. Então, vamos vir aqui em começar a aula e nós vamos estudar 5 expressões aqui nessas duas estrofes. E como eu disse, você pode criar sua conta na Lucian caso você queira estudar a letra dessa música completa. Então, as 5 expressões que a gente vai estudar aqui nessa aula são blinded by the lights, drowned in the night, running out of time, light up the sky e hit the road. Então vamos começar aqui. I said. Eu disse. Então repare que aqui said, repare na pronúncia dessa palavra, né? A pronúncia aqui não é said, não é como alguns podem dizer. A pronúncia aqui é said, said. E said é o passado da palavra say. Então a gente tem a palavra say, que significa dizer. E aí, no passado, ela fica said. Então, I said, eu disse, I'm blinded by the lights. E aqui nós temos uma contração de I am. Então, I am, eu sou ou eu estou. Só que no inglês cotidiano, a gente vai ver muito mais essa forma contraída, né? Então, am, do que o I am. Então, como eu disse, am, eu sou ou eu estou. E aqui a gente coloca apenas estou, porque não faria diferença, né? No português, se a gente fala eu estou ou apenas estou, dá no mesmo, não faz diferença. E aqui, repare que blind significa cego. E aí, blinded significa cegado. Então, blinded, cegado. By significa por. Por no sentido de por alguma coisa, certo? Então, aqui, no caso, né? By the lights. Então, pelas luzes. Então, como eu disse, by significa por. E a gente também poderia falar aqui, né? Por luzes, né? Cegado por luzes. Porém, por luzes ou pelas luzes dá o mesmo sentido. E aqui repare que tem uma palavra que a gente não traduz aqui no português, que é essa palavra the aqui. E essa palavra the, ela pode significar o, ou a, ou as, ou os, e aí vai depender do contexto. Então, aqui, como a gente tem uma palavra no plural, né, lights, luzes, a gente sabe que é as luzes. Então, as luzes. Então, só para você entender, né, para você não ficar com dúvida, né, do que essa palavra the aqui significa, caso você não saiba, nesse caso aqui, seria as luzes. Porém, veja que a gente não coloca aqui em português. Por quê? Porque não faria sentido em português, né? Porque senão ficaria estou cegado pelas as luzes. Aí não faz sentido. Então é sempre bom você reparar e entender que o inglês e o português são idiomas diferentes. Então você não necessariamente precisa traduzir ali palavra por palavra. O importante é você entender o contexto geral. Então vamos supor que você estaria aprendendo inglês e aí você vai ler um texto em inglês. Você não necessariamente precisa traduzir todas as palavras ali, palavra por palavra. Porque muitas vezes, como a gente está vendo aqui nesse caso, se a gente vai traduzir palavra por palavra, a gente vai ter um sentido estranho em português. Assim como aqui nesse caso, né, se a gente vai falar estou cegado pelas as luzes, não faz sentido, não é? Então, entenda que os idiomas, eles são diferentes, eles possuem estruturas, né, diferentes. E aqui eu também trouxe alguns slides, né, para melhor explicar cada uma dessas expressões que a gente tem aqui, né, nesses 2 parágrafos dessa música. Então aqui, blinded by the lights, no sentido literal, né, ao pé da letra, seria a tradução, né, é cegado pelas luzes, o que a gente vê ali na tradução. Mas aqui também tem um sentido figurado, né? Então quando ele fala blinded by the lights, ele está falando ali de alguém que fica deslumbrado, né? E se perde no brilho de alguma coisa. No caso aqui do The Weeknd, né? Ele está dizendo, né? Está dando a entender que ele se perde ali no brilho da fama, por exemplo. Assim como a gente tem aqui nesse exemplo, he was blinded by the fame. Ele se perdeu no brilho da fama. Aqui outro exemplo, don't be blinded by money. Não se deslumbra com o dinheiro. Então, esse, em português, né, esse blinded by, né, blinded by alguma coisa, né, no caso, blinded by the lights ou blinded by the money, the fame, significa ficar deslumbrado, né, ficar deslumbrado por alguma coisa. E aqui ele continua, no, não, I can't sleep, não consigo dormir. Então aqui nós temos mais uma contração, né, e aqui nós temos a contração de cannot. Então esse can't aqui é a contração de cannot. E aí você se pergunta, né, qual que é a diferença do can't e do cannot? Geralmente o cannot a gente vai usar quando a gente está querendo dar ênfase, né, naquilo que a gente está falando, ou quando a gente está falando de maneira mais formal. Então, por exemplo, vamos supor que você vai ali escrever um contrato, né, ou você está lendo um contrato. Geralmente você
vai ver as palavras na sua forma completa e não na sua forma contraída. Justamente por um contrato, por exemplo, ser um documento ali formal. Então, novamente, para contextos formais e para quando você quer dar ênfase em alguma coisa, você usa a forma completa. E para os demais casos, né, que são a maioria, como por exemplo aqui em uma música, a gente vai usar o can't. E isso também vale para outras contrações. Por exemplo, uma contração que a gente já viu aqui nessa música é esse I am, né, que a contração é am. Então, em ambientes mais formais e quando você quer dar ênfase em alguma coisa, você usa I am. E aqui, can significa conseguir. E quando a gente fala cannot, ou da forma contraída can't, significa não consigo. Então, can, consigo, can't, não consigo. Então ele fala I can't, não consigo, ou eu não consigo, né? Porque esse I aqui significa eu. Porém, mais uma vez, a gente não precisa necessariamente colocar a palavra eu aqui. Não necessariamente você precisa traduzir todas as palavras. Porque se a gente falar não, eu não consigo dormir, ou se a gente falar não, não consigo dormir, no português dá o mesmo sentido, a frase ela não perde o sentido, a gente consegue entender da mesma forma. Sleep significa dormir, então I can't sleep, eu não consigo dormir, ou apenas não consigo dormir. Until, até, I feel your touch, até sentir seu toque. Repare mais uma vez, a gente tem a palavra I aqui, assim como a gente tem a palavra I aqui, assim como a gente também tem aqui, né? E aqui você vê que a gente colocou, né, a tradução, eu disse. Porque aqui nesse caso, se fosse apenas disse, né, se essa frase aqui fosse apenas disse, aí perderia um pouco do sentido, ficaria um pouco estranho, porque ficaria disse, estou cegado pelas luzes. Não faria sentido. Porém, veja que aqui a gente colocar a tradução da palavra I, ou não colocar, dá no mesmo. Então aqui, ó, until I feel your touch, até sentir seu toque. Então feel, sentir, your, seu, touch, toque. Ele diz novamente, I said, eu disse, I'm drowning in the night. Estou me afogando na noite. Então, mais uma vez, estou. Então, drown significa afogar. E drowning significa afogando. Aqui, mais uma vez, aquela questão do the que eu expliquei. Aqui, the night seria a noite. Porém, nós temos aqui in. Então, in the night, na noite. Porque se a gente colocasse na a noite, não faria sentido, não é? Então, mais uma vez, no inglês a gente precisa colocar drowning in the night. Em português não precisa. Em português a gente fala só na noite e não na a noite. Então, apenas entenda que cada idioma tem a sua forma estrutural. E você simplesmente vai se acostumando com o inglês e da forma como o inglês ele é formado, né? Ele é estruturado. E aí você vai se acostumando com o tempo. Então aqui, Drowning in the Night, como a gente viu lá na música, né, na tradução, o sentido literal é me afogando na noite, mas também passa o sentido, né, de estar sufocado, né, ou tomado por algo. Então, em inglês, drowning não é só se afogar na água, porque o sentido mais literal de drowning é você se afogar na água, né? Na piscina, no mar, enfim. Porém, esse drowning nem sempre vai ter esse sentido literal. Então, como a gente pode ver aqui, né, em alguns exemplos, I'm drowning in work. Tô afogado de trabalho. Ou seja, eu sou sufocado, né? Sou tomado por muito trabalho. Tô com muito trabalho. Então, I'm drowning in work. E sou afogado ali de trabalho. When I'm like this, you're the one I trust. Então, when, quando, I'm like this. I'm, a gente já sabe, né? Estou, ou eu estou. E aqui, like this, assim. Assim ou desse jeito. Né? Assim, desse jeito, dessa forma, são traduções possíveis para esse like this aqui. Então, like tem significados diferentes, né? Like pode significar gostar. Porém, a palavra like também pode ser usada para fazer comparações. Assim como nesse caso aqui, né? Ele está falando desse jeito, dessa forma. E se a gente fosse traduzir literalmente, seria como esse this aqui significa isso. E aqui, like, a tradução seria como ou tipo. Então, seria como isso, tipo isso. Porém, veja que quando a gente vai traduzir, né, do inglês para o português, a gente precisa entender o contexto geral, o significado por trás, e não apenas querer traduzir de maneira literal. Porque senão, se a gente for traduzir tudo de maneira literal, a gente vai gerar uma grande confusão, né, e vai acabar falando errado. Então, like this, tipo isso, desse jeito, assim, certo? You're the one I trust. Você é quem eu confio. Então, mais uma vez, temos aqui uma contração, dessa vez de you are. Então, você é, ou você está. Então, aqui, no caso, você é the one, quem? Então, esse the one significa uma pessoa específica. Então, a gente também poderia traduzir, por exemplo, você é a pessoa na qual eu confio. Então, you're the one. Você é aquele, é aquela, né? É quem, é a pessoa, né? Então, aqui ele está, quando a gente usa esse the one, a gente está falando de alguém de maneira específica, de alguém ou de algo. I trust. Então, bem simples também. Eu, trust, confio. E aqui, hey, 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 hey.
Bem simples. E aqui temos mais uma expressão. I'm running out of time. Estou ficando sem tempo. Então aqui a gente já viu estou, e aqui running out of time, ficando sem tempo. E antes de explicar melhor o significado de running out, eu gostaria de trazer aqui uma pequena curiosidade, né, sobre essa música, uma pequena trivia. Então essa música nasceu de um comercial do carro da Mercedes. Então o mundo viu Blinding Lights pela primeira vez num anúncio de carro. Foi lá em novembro de 2019. A Mercedes lançou o filme publicitário do primeiro carro 100% elétrico deles, né? E aí o The Weeknd, né, ele estrelou nessa campanha e ainda foi o diretor criativo dessa campanha. E essa música, ela tocou ali antes de existir oficialmente como lançamento. E aqui nós temos running out of time, que no sentido literal seria correndo para fora do tempo, o que obviamente não faz o menor sentido, né? Aquela coisa que eu falei, a gente não pode traduzir literalmente do português para o inglês, porque muitas vezes não vai fazer o menor sentido, como nesse caso aqui, né? Correndo para fora do tempo não faz sentido algum. Então essa expressão basicamente significa que o tempo está acabando. Então essa estrutura aqui, ó, run out of, serve para basicamente aquelas coisas que podem acabar. Então alguns exemplos: we're running out of gas. Tá acabando a gasolina, ou estamos, né, nós estamos ficando sem, né, porque está acabando, of gas, a gasolina. I ran out of money. Fiquei sem dinheiro. Então aqui, veja que nesse exemplo, a gente está falando no passado. É por isso que a gente usa o ran, que é o passado de run. Então, para falar no passado, a gente usa ran out, e não run out. Então no presente, run out. No passado, ran out. Então, I ran out of money. Fiquei sem dinheiro, ou eu fiquei sem dinheiro. E aqui nós temos uma abreviação. Because, que é uma abreviação de because, que significa porque. Então aqui temos, né, porque I can see the sun light up the sky. Consigo ver o sol iluminar o céu. Então, I can, consigo, ou eu consigo, see, ver, the sun, o sol, light up, iluminar, e aqui, the sky, o céu. Então, bem simples também, né? E aqui a gente tem a expressão light up the sky. Então, o sentido literal aqui dessa expressão é justamente esse, né? Iluminar o céu. Porém, light up também pode se referir a alguém que ilumina, que anima, que transforma o ambiente. Então, alguns exemplos aqui, né? She lit up the room. Ela iluminou o ambiente. Então, aqui, como no exemplo passado, né, de running out, nós temos aqui a palavra light no passado, né? Que aí fica lit. Então, she lit up, ela iluminou. Se fosse no presente, seria she light up the room. E aí ficaria, ela ilumina o ambiente. Então, esse lit é o passado de light. His face lit up, mais uma vez aqui no passado. His face lit up. O rosto dele se iluminou. E vamos agora para a última expressão aqui, desse trecho aqui dessa música. So, então, I hit the road. Eu pego a estrada. Então aqui temos uma expressão, né? A última expressão aqui, né, desse vídeo, que é hit the road, que significa pego a estrada, pegar a estrada, in, eu já vou explicar, né? Mas só para continuar aqui a frase, in overdrive, em alta velocidade. Então aqui, overdrive, alta velocidade. Baby, querida. Então aqui, baby, obviamente, significa bebê, né? Bebê recém-nascido. Porém, obviamente, como você talvez já consiga entender, a palavra baby também é usada ali, né, para você se referir à pessoa amada, né, uma pessoa que você gosta. Então a gente também pode traduzir esse baby por querida, por amor, enfim. E aqui a gente pode ver que hit the road, de uma forma literal, seria bater na estrada, né, porque hit significa bater. E aqui, the road, a estrada. Então, bater na estrada, o que não faz sentido, né, a gente fala isso não faz sentido. Então, o significado real aqui dessa expressão é cair na estrada, ir embora, vazar, né? Você pegar a estrada e ir embora. Então, aqui nós temos um exemplo, né? I gotta hit the road. E aqui, esse gotta é uma palavra que as pessoas usam, né? Os nativos, eles usam bastante essa palavra. E é basicamente uma palavra informal que significa tenho que. Então, quando a gente fala I gotta, a gente está dizendo eu tenho que. Eu tenho que alguma coisa. Então, aqui no exemplo, I gotta, eu tenho que hit the road. Ir embora. Então, I gotta hit the road. Eu preciso ir embora. Ou apenas preciso ir embora. E aqui a gente também pode ver que existem outras expressões como essa mesma palavra hit, e que obviamente, sendo uma expressão, a gente não pode traduzir de maneira literal. Então é sempre bom você aprender essas expressões para você não se confundir, né? Porque senão, se você não sabe que é uma expressão, você vai acabar traduzindo de maneira literal e aí não vai fazer sentido algum, né? Então aqui nós temos mais algumas expressões. Por exemplo, hit the gym, hit the bed, hit the books. Então aqui, nessas expressões, assim como hit the road, esse hit, ele dá um sentido de você ir, né? Então, hit the gym, ir para a academia. Hit the bed, ir para a cama, né? Ir dormir. E hit the books, ir aos livros, né? Mas aí não faria muito sentido também, né? Então, hit the books, no caso, significa ler. Você pegar ali, né, e ter um tempo de leitura. Então, essas expressões, elas são muito úteis para você conseguir falar de uma maneira mais nativa. Então, por exemplo, hit the books. Você poderia falar,
I am going to read the book. Eu estou indo ler um livro. Ou você pode falar de maneira mais ativa, I am going to read the books. Ou I'm gonna read the books. Ou seja, eu estou indo ler os livros. Eu estou indo ali estudar. Então, essa foi a aula de hoje. Nós vimos aqui algumas expressões muito úteis e eu espero que você tenha gostado. E mais uma vez, fica aqui o meu convite, caso você queira se aprofundar ainda mais nos seus estudos e estudar não apenas essa música de maneira completa, mas também várias outras músicas, você pode ir no primeiro link da descrição e criar a sua conta gratuitamente aqui na Lusa, onde você encontra não apenas essa música, mas diversas outras músicas. E para cada uma das milhares de músicas que nós temos disponíveis na nossa plataforma, você encontra a letra da música, a tradução, explicações, né, aqui de diferentes termos. Então, por exemplo, você vê que aqui a gente também tem a explicação de algumas expressões que a gente viu, né, aqui nessa aula, como por exemplo, running out of time, é um exemplo, né, de uma expressão idiomática que significa ficando sem tempo. Foi justamente o que a gente viu aqui na aula. Você também encontra aulas completas, né, então aqui para essa música nós temos uma aula completa explicando não apenas uma parte da música, como a gente fez aqui na aula, mas explicando toda a música ali, né, do início ao fim, para você realmente conseguir entender a música por completo. Além disso, você também tem o resumo da aula, você também tem aqui algumas expressões, né, que você pode vir aqui e ver as explicações de algumas expressões e gírias, né, comuns que você encontra em diferentes músicas, como por exemplo a palavra overdrive que a gente viu aqui durante a aula, né? Então refere-se a dirigir ou realizar algo em alta velocidade. Então aqui você tem explicações, né, de diferentes palavras, né, expressões ali que você encontra em diferentes músicas que a gente tem disponível na nossa plataforma. E além disso, você também pode fazer diferentes exercícios, né, para você fixar todo o conhecimento que você vai ali adquirindo em cada uma das lições que você faz aqui na nossa plataforma. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula, e se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Bye bye.